Olá, amiga reparadora. Olá, amigo reparador, tudo bem? Alessandra Milano Moraes, advogada, especialista no setor automotivo. Eu tenho dois assuntos super importantes para conversar com vocês hoje. Assuntos que costumam causar uma certa confusão no nosso setor da reparação automotiva. Como que funciona a contribuição sindical na sua oficina? Para qual sindicato você realiza as contribuições? E o outro assunto é referente à estabilidade provisória do trabalhador. Você sabe quando e em quais situações isso acontece? Se liga, reparador! Vamos lá, com relação à contribuição sindical. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é o sindicato, né? O sindicato é uma entidade representativa de um grupo de pessoas. Essas pessoas podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas mesmo, que exercem ali uma mesma atividade, que estão numa mesma categoria profissional. Então nós temos os sindicatos dos empregados e temos sindicatos dos empregadores, também chamados de sindicatos patronais. Antes da reforma trabalhista, a contribuição sindical ela era compulsória, quer dizer, não tinha escolha, né? Ela devia ser feita e devia ser feita apenas de um jeito, de uma maneira, não existia outra. A empresa ela deveria realizar anualmente o desconto referente a um dia de trabalho do empregado até março, até o mês de março e até o último dia útil de abril tinha que ter enviado, realizado o pagamento dessa contribuição para o sindicato. Era assim que funcionava. Lembrando, gente, que no nosso setor da reparação automotiva, isso a gente não pode esquecer, o Sindicato dos Trabalhadores é o Sindicato dos Metalúrgicos, tá bom? Não vamos esquecer isso, porque algumas oficinas, né, alguns centros automotivos, de uma maneira equivocada e também buscando um piso da categoria um pouco mais baixo, acabam recolhendo para o Sindicato do Comércio. Isso pode vir a causar problemas futuros, problemas sérios. Por exemplo, caso o funcionário entre com uma reclamação trabalhista contra a empresa, ele poderia vir a pleitear a equiparação salarial, porque o piso de um é mais baixo do que o do Sindicato dos Metalúrgicos, então a equiparação salarial com relação ao Sindicato dos Metalúrgicos dos últimos 5 anos. Já pensou? Que prejuízo? Então, é importante a gente ter em mente que o Sindicato dos Trabalhadores é o Sindicato dos Metalúrgicos. Lembrando isso, tudo bem, vamos para uma outra situação bastante complicada. Por quê? Ocorre que em 2017 houve a reforma trabalhista, a tão polêmica reforma trabalhista. Essa reforma acabou causando uma mudança radical referente ao recolhimento sindical, né, dos trabalhadores do nosso setor. Do nosso setor e em todos os outros setores, tá, gente? Mas a gente está falando aqui para o nosso setor automotivo, especificamente para o nosso setor da reparação automotiva. Na realidade, essa reforma, ela tirou todo mundo da zona de conforto, os trabalhadores, os sindicatos e as empresas empregadoras também. Na realidade, gente, essa reforma trabalhista tirou todo mundo da zona de conforto. Tirou os trabalhadores da zona de conforto, tirou os sindicatos da zona de conforto e tirou também as empresas empregadoras da zona de conforto. Por quê? Porque sempre as empresas empregadoras que intermediaram, né, esse desconto sindical, sempre descontaram dos seus funcionários e repassaram para os sindicatos. E o que aconteceu? Com a reforma trabalhista, a contribuição sindical ela só vai ocorrer se o empregado expressamente, tá, gente, concordar em pagar, concordar em ser um profissional sindicalizado. Então ela passou de compulsória a facultativa, né? Então o ponto aqui para nós é o seguinte: se o empregado autorizar expressamente, assinar mesmo ali uma autorização, a empresa deverá continuar realizando aquele desconto, né, até março, com a transferência até o final de abril, desse único funcionário. Por quê? Porque essa autorização ela é
individual. E o que é importante a gente perceber aqui, gente, é que se a empresa reparadora realizar o desconto dos funcionários, esse desconto sindical do seu funcionário, sem a autorização expressa dele, que nós falamos anteriormente, ela estará agindo de uma maneira ilegal. Complicado, né? A gente sempre fez isso até agora e agora isso é ilegal? Sim. Isso é ilegal a partir da reforma trabalhista. Ainda que exista um acordo coletivo ali referente a isso, que fale sobre isso na sua região. Ainda que exista esse acordo coletivo com o sindicato, etc., para realizar esse desconto, nós, empresa reparadora, temos que colher a assinatura do nosso funcionário, colher essa autorização de cada um dos nossos funcionários, sim. Por quê? Porque é isso que tem respondido o STF, né, quando ele é questionado nesse sentido, porque isso é muito recente. Então, todos os questionamentos ao STF têm a seguinte resposta: a contribuição sindical ela é facultativa e deverá ser autorizada expressamente pelo funcionário. Portanto, gente, o diálogo, a conversa, a transparência, isso tudo vai ser sempre a melhor solução no momento que nós estamos vivendo. Porque existe, e a gente não pode negar, a importância do sindicato de categoria, sim. Com relação, por exemplo, às convenções coletivas. Se eles não puderem se custear, se os sindicatos não tiverem como se custear, quem vai realizar as convenções coletivas? A gente já parou para pensar nisso? Pois é. Isso é bastante importante. Vamos pensar a respeito. E com relação à estabilidade provisória do trabalhador, o que é isso, né? Estabilidade provisória. Bom, a estabilidade provisória, ela é uma situação que possui um caráter temporário, um caráter transitório, em que o empregado ele não poderá ser mandado embora pela empresa, não pode ser mandado embora, a não ser por motivo de justa causa, a não ser por uma falta grave, tá? Então, durante esse tempo específico que existem em determinadas situações, o seu funcionário ele estará estável no emprego dele, não pode ser mandado embora. E se eu, empresa reparadora, demitir por algum motivo esse funcionário sem justa causa, claro, ele deverá ser readmitido à função que ele já ocupava, terá direito a todos os salários que ele não recebeu durante o tempo, né, em que ele esteve fora da empresa, além de multa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Claro que se o funcionário pedir demissão, aí tudo bem, aí é outra situação. Aí sim o contrato de trabalho dele poderá ser rescindido sem problema nenhum. E quando, gente? Quando, em que situações o funcionário terá o direito a esse benefício, ao benefício da estabilidade provisória? A nossa legislação, ela admite esse tipo de estabilidade apenas em determinados casos específicos, e eu trouxe alguns aqui para vocês. Quando o funcionário for dirigente sindical, ou enquanto ele for dirigente sindical, quando o funcionário for dirigente de cooperativa durante esse período também, quando ele for dirigente de CIPA, né, que está lá na norma regulamentadora número 5, enquanto for o dirigente, a funcionária gestante, né, desde o momento da concepção, né, do momento em que ela engravidou, ainda que nem a funcionária e nem a empresa saibam que essa funcionária está grávida, tá, gente? Até 5 meses após o parto. Esse é o período de estabilidade provisória da funcionária gestante. Que é importante que a gente não confunda com o período de licença maternidade. A licença maternidade engloba um período de 120 dias sem desconto ou qualquer prejuízo, né, com relação ao salário. Mas a funcionária ela pode escolher quando ela entra de licença maternidade. Não é uma coisa específica, né? Não tem um prazo determinado, tipo até 5 meses após o parto. Então, no caso de licença maternidade, ela vai poder optar quando começa. Algumas, claro, tem que começar, o prazo máximo é o momento em que vai ser realizado o parto. Aí desse momento em diante, a licença maternidade começa e não tem jeito de adiar um pouco mais, além disso, porque ela vai ter que ficar em casa. Só que existe uma diferença no caso dessa funcionária trabalhar em uma empresa que faz parte daquele projeto chamado de Projeto Empresas Cidadãs.
Nesse caso, a licença maternidade ela pode ser ampliada em até 60 dias, chegando a até 180 dias, tá? Também sem prejuízo de salário ou de qualquer outro benefício, além da estabilidade no emprego. Esses são casos que a gente já conhece. Mas o que é mais importante aqui para o nosso setor é a estabilidade provisória que vem do funcionário que sofre o acidente de trabalho, né? Então, o funcionário que sofre um acidente de trabalho ou um acidente de trajeto, lembra do acidente de trajeto que nós conversamos em outros vídeos, no percurso de casa para o trabalho, do trabalho para casa? Tá lá em outros vídeos se vocês quiserem conferir. Aí depois disso é feita, sem dúvida, a emissão do CAT, né? A gente tem que fazer após o acidente de trabalho. Quando o afastamento do funcionário for superior a 15 dias, será gerado um benefício que a gente chama de auxílio-doença por acidente de trabalho. Aí o trabalhador que ficar afastado por mais de 15 dias recebendo esse auxílio-doença, ele terá, né, a estabilidade provisória por um período de 12 meses, contados da data em que ele retorna ao trabalho. Então, meus amigos, eu ressalto aqui mais uma vez para vocês a necessidade de exigir que os nossos funcionários dentro da oficina utilizem os equipamentos de proteção individual. Imaginem que cai uma ferramenta, pode ser ali uma chave de fenda virada para baixo no pé de um profissional mecânico que esteja sem o calçado de proteção. Além de todo o transtorno que isso vai causar, né, o prejuízo humano para isso, porque aí aquele dia já ninguém trabalha, porque é bastante chocante, esse funcionário poderá ficar afastado por mais de 15 dias sim. E quando ele voltar ao trabalho, ele terá a estabilidade provisória de 1 ano. Bom, e nós, né, que conhecemos um pouquinho da natureza humana, nós sabemos o que acontece com a produtividade de um funcionário que não pode ser mandado embora, não é isso? Claro, com raras e honrosas exceções. Isso a gente não pode deixar de dizer. Nós também não sabemos, e isso é importante que fique muito claro, como que o judiciário trabalhista ele vai se comportar ali num futuro próximo, por exemplo, quando um funcionário acabe sendo contaminado pelo coronavírus, pela Covid-19, dentro do ambiente de trabalho. Será que isso pode ser considerado acidente de trabalho? Será que isso pode gerar algum tipo de direito à indenização? A gente não tem como ter certeza ainda. Se for considerado acidente de trabalho e ele ficar afastado por mais de 15 dias, ele vai ter direito à estabilidade provisória de 12 meses que nós falamos anteriormente. Então, eu ressalto aqui para vocês novamente, atualmente, os principais equipamentos de proteção individual, os principais EPIs na nossa oficina são a máscara no rosto, tampando boca e nariz, a água e o sabão. Gente, nós vivemos uma pandemia e isso é muito sério. Uma contaminação em massa ali dentro da oficina poderá fazer a empresa reparadora ter que fechar as portas. Vocês já pensaram nisso? E um funcionário que for pego, isso é tão grave, que um funcionário que for pego ali dentro do ambiente de trabalho sem a máscara ou com a máscara mal posicionada no rosto, ele pode receber uma suspensão direta, sem a necessidade de precisar ser formalmente advertido, né, receber aquela advertência formal antes da suspensão. E por conta disso, né, ele vai ter o ponto cortado o dia em que ele estiver suspenso, se for um dia só, se forem mais dias, aqueles dias ele não vai receber o valor referente ao salário dele daqueles dias. E em caso de reincidência de uma situação como essa, ele pode ser dispensado, ele pode ser demitido por justa causa, tamanha a seriedade dessa questão. Lembrando que quem deve dar o exemplo dentro da oficina do uso permanente e correto, adequado da máscara, sem dúvida, que é o dono da oficina, não é isso? E eu não preciso lembrar vocês também das multas que são altíssimas, que serão impostas a qualquer estabelecimento em que forem flagrados
funcionários ou qualquer pessoa desrespeitando o uso obrigatório das máscaras, né? Bom, gostou do vídeo? Se inscreve no meu canal, me segue no Instagram, no Facebook. Isso é muito importante para que eu possa continuar levando informação de qualidade para o nosso setor automotivo. Abraço!